E aí galera, vamos para o vídeo 3. Olha só, no vídeo 2 a gente falou sobre a questão da estruturação, da composição, daquilo que eu tenho que observar para marcar, para montar o meu quadro. Mas nesse vídeo 3 a gente vai trabalhar sobre um outro elemento que para mim é o segundo vetor, é o segundo pilar que dá sustentação à fotografia subterrânea. E que pilar é esse, Solon? É a luz. Como nós vamos produzir a luz. E sobre a luz a gente tem uma coisa muito interessante para falar. A iluminação, pessoal, ela não tem marca, a luz só precisa iluminar. Então, por que a luz só precisa iluminar? Isso não é redundante, não. Isso não é redundante, não. A luz só precisa iluminar. Olha que besteira que você está falando. Não, galera, eu estou falando uma coisa importantíssima. Por quê? Porque o teu sensor, se vocês resgatarem aquela mensagem lá do vídeo 1, o que foi que eu falei no vídeo 1? Eu disse assim, ó, o teu sensor importa. O teu sensor faz diferença, o teu tripé faz diferença, o teu equipamento faz diferença. No vídeo 2 eu falei o que, ó? A qualidade do teu lineamento, a distribuição dos elementos espaciais no teu quadro vão fazer toda a diferença. No vídeo 3 eu vou dizer assim, ó, a tua luz só precisa iluminar, a tua luz só precisa ser distribuída, a tua luz só precisa encher o teu quadro e afastar aquela ausência, aquele vazio da escuridão. A luz só precisa fazer isso, a luz só precisa iluminar. E por que eu estou usando essa frase? Por que eu estou dizendo que a luz só precisa iluminar? Porque nós precisamos de algo que traga luz para dentro da caverna. E esse algo aí, meu amigo, é igual a Tim Maia. Vale tudo, entendeu? Vale tudo. O que você precisa é levar a luz lá para baixo. Mas você precisa prestar atenção em dois elementos que são importantes para a luz. Um é a temperatura de cor e outro é a intensidade do volume, claro, evidentemente. E nós vamos falar inicialmente sobre a temperatura de cor. Olha só, Solon, o que é temperatura de cor? O que é essa expressão chamada balanço de branco? Galera, olha só, a temperatura de cor é uma regrinha, uma escala, uma medição que se faz com relação à luz, porque se entende que você pode sair de uma luz mais quente para uma luz mais fria. Eu estou mostrando para vocês aqui do lado, tem aí uma figurinha que eu peguei também na internet, e olha só, aqui nós temos uma luz mais quente, um tom mais amarelado, avermelhado, até sair para um mais azulado. Olha só o que acontece. Quando a gente surgiu aquele movimento inicial do LED, quem é desse tempo vai lembrar. Quem é desse tempo vai lembrar. Eu estava lá no congresso de Januária, no ano de 2003, o congresso da SBE de Januária de 2003, aí vi uma lanterninha da Petsel Atica, uma lanterninha azulzinha e tal, pequenininha, tinha 3 LEDs, dava uma luz azul que parecia um cão. Eu olhei aquilo, achei aquilo fantástico, era todo mundo boquiaberto. Tinha nego até apresentando lá no congresso, lá, comparativo entre a luz de LED, nos artigos lá, nas partes dos pôsteres lá, comparativo entre a luz de LED e a carbureteira, o que é que dá melhor iluminação na caverna? Pois muito bem, naquele tempo lá em 2003, o LED era uma coisa azulzona, né? Você ia fazer uma foto com LED, aí saía aquela foto azulada, aquele negócio excessivamente azul. Por outro lado, aquilo que nós tínhamos de tecnologia antes, que era a luz do carbureto, aquela chama do acetileno, dava aquela luz amarelona, né? Então, a foto de caverna, gente, quem cavernou ali nos anos 80, anos 90, tá bem lembrado, né? Que as fotografias eram bem amarelas, eram umas coisas assim, bem quente, né? Bem cor de fogo. Por quê? Porque a chama, pessoal, ela se situa aqui, ó. A vela, ela tá aqui mais ou menos 1800 Kelvin, 2000 Kelvin. Já esses LEDs, aqueles LEDs lá da Tica lá, eles estão aqui, ó, acima dos 8000, perto dos 8000 Kelvin, dá uma luz bem azuladona. O ideal pra gente é a gente trabalhar onde? É a gente trabalhar nesse meio aqui, ó. Trabalhar aqui onde tem essa faixa aqui de neutro, onde está aqui em torno dos 4500 até os 5500 Kelvin, já estourando, pipocando aqui, chegando perto dos 6. Eu acho que a partir dos 6 aqui, na minha opinião, já começa a azular um pouco. E aí, olha só, pessoal, isso aqui é muito, mas é muito importante para a nossa fotografia. Por quê? Em que pese eu ter dito no início desse vídeo 3 que luz é luz, basta iluminar, luz é luz, basta iluminar. Insisto,
mais luz tem temperatura de cor e você tem que ter muito cuidado naquilo que você coloca. Em qual temperatura você vai escolher? Por quê? Porque no Photoshop, na pós-produção, você pode balancear essa temperatura de cor digitalmente e você pode mudar, pode mexer um pouquinho, especialmente se você estiver trabalhando com um arquivo bruto, um arquivo RAW. Mas, você tem que pensar, quando você está produzindo a foto, como você vai trabalhar todos esses elementos, porque senão vai ficar uma coisa meio estranha, e fica estranho mesmo, eu não estou brincando, especialmente quando você mistura um tom quente com um tom frio. E isso daí é muito comum. E sabe por que é muito comum? Porque a gente vai fotografar, a gente vai para dentro da caverna e aí você tem um horror de gente. Às vezes você tem 2, 3 amigos. Aí a lanterna de um é de uma cor, a lanterna do outro já é de uma temperatura de cor diferente, uma é mais azul, outra é mais vermelha. Aí você já tem o seu flash fotográfico que já dá um tom mais neutro. Aí daqui a pouco, quando você começa a misturar, se você não tiver um planejamento disso aqui, meu amigo, a tua foto vai ficar direitinho, sabe o quê? Uma ararinha azul, um tucano, um periquito australiano, vai ficar uma coisa estranha, entendeu? Fica estranho mesmo, fica estranho. E olha só, não se engane não, viu? Ó, aqui, ó, conselho de amigo. Aqui nesse tom aqui, excessivamente azul, isso aqui você apaga essa palavrinha tom frio e lê Satanás. Aqui, ó, tons quentes, você apaga aqui e lê Satanás. Jesus é nesse meio aqui, viu? Não vá não. Aí você vai dizer assim, Solon, mas meu amigo, eu estava navegando na internet, aí apareceu uma propaganda do Wish me oferecendo uma lanterna de 200 e 500 mil Kelvin, LED pink. Rapaz, corra, vá para longe. Corra, fecha esse site, passe o antivírus no seu computador, que LED pink, quando você encontrar essas marmotas, não invente não. Porque se você começar a botar essas macacadas na sua foto, meu amigo, aí você muda de ramo, aí você está assistindo o curso errado. Aí você esquece curso de espelhofoto e vai assistir curso de design, de estilista para abadá de carnaval, entendeu? De Salvador, desses cantos, porque aí, se você está querendo misturar demais, pô, cara, você está no canto errado. Não é por aí. Claro, evidentemente, existem exceções e lá na frente a gente vai conversar sobre essas exceções. Mas, via de regra, isso aqui é muito importante. E sabe por que é importante? Importante por isso aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Essa foto aqui eu nem botei a data, agora que eu estou vendo. Mas essa foto eu vou dizer para vocês de quando é. Essa foto ela é de mais ou menos ali em 2007, 2006, por aí. E essa foto, pessoal, ela é de um período em que eu ainda estava assim, amadurecendo a minha técnica fotográfica. Aí eu ia para a caverna, aí eu levava uma carbureteira, eu nem usava mais carbureteira, mas eu levava a carbureteira, que eu achava uma coisa interessante, aí levava aquela lanterninha Tica lá do Congresso de Januário de 2003, da Petzl, aí eu levava um bocado de coisa, entendeu? E saía misturando tudo, fazendo um sarapatel e chegava nesse resultado. Eu pergunto a vocês, danado, existe calcário azul? Ainda mais esse calcário aqui da minha formação mãe aqui, que é o calcário Jandaíra. Existe calcário azul na formação Jandaíra? Existe essas coisas aqui? Não, pessoal. Aí quando a gente começa a misturar demais, a gente começa a criar informações visuais que não descem, entendeu? Ou quando você engole isso aqui desce na sua garganta igual um gato arranhando. Isso aqui fica estranho, pessoal. E fica muito estranho. Aqui eu misturei um amarelo com um azul, o calcário está meio... Não, isso aqui, ó. Para. Isso aqui foi lá atrás. Eu trouxe para ilustrar para vocês. Mas é muito importante a gente ver isso, especialmente quando a gente está produzindo uma fotografia, por exemplo, para um trabalho, para um relatório técnico ou para um artigo científico. Por quê? Porque nesse tipo de material, a fotografia ela tem que ser mais fidedigna. A fotografia, quando você está colocando ela num texto como esse, ela tem que funcionar como um acessório mais realista daquilo que existe no campo, daquilo que existe. Será que tem um calcário azul no calcário Jandaíra? Não tem, pessoal. Não tem. Ou talvez até tenha, mas ninguém achou ainda. E aí, olha só, é muito importante que quando você tenha uma destinação para o teu trabalho fotográfico, você compreenda isso, você tenha esse Simancol e você acione esse disjuntor do Simancol antes de você fazer a foto. Porque senão isso aqui depois você vai ter que eliminar esse azul na pós-produção no Photoshop, isso dá uma trabalheira, isso é ruim.
Isso aí vai comer teu tempo e você podia estar fazendo outra coisa, podia estar namorando, podia estar fazendo outra coisa e vai perder tempo aí com Photoshop para limpar esse azul. Então, não é legal. Não é legal, não é legal, para com isso, esquece isso, sai dessa, reza que é melhor que você faz. Agora, em compensação, nós temos uma outra situação. E que situação é essa? Aqui, ó, novamente o azulão. Eita sol, aqui você pegou pesado no azul, aqui você praticamente pegou um spray azul e saiu lá atrás, não foi com um spray na hora de fotografar. Pessoal, aí eu digo que existem exceções. Por que eu digo que existem exceções? Porque o azul aqui, na verdade, se vocês prestarem atenção, ele está dando uma colorização à atmosfera. Aqui nós estamos aproveitando uma atmosfera que é bastante úmida dessa caverna e nós estamos inserindo um halo azul vindo de trás do sujeito. Olha só, se vocês prestarem atenção, a rocha ela está numa cor bem homogênea. O que está estourando aqui, o que está vazando de azul é a atmosfera. E aí eu pergunto, qual é a cor da atmosfera? A atmosfera tem cor, meu irmão? A atmosfera tem cor? Não tem, entendeu? A atmosfera que tem cor é aquele cano de escape que sai do ônibus, né? Que sai do caminhão, aquilo ali é preto mesmo e pronto. Mas a atmosfera, via de regra, não tem cor, entendeu? Então, eu posso pintar, sim, a atmosfera. Mas eu posso pintar de LED pink? Jamais. Aí também, exceção, mas também essa aí, LED pink, esqueça. Mas você pode pegar e pintar assim de azul, não tem problema. Aqui deu um efeito bem artístico, bem interessante, bem bonito. E aí eu peço licença poética, e fiz isso, porque eu achei que, na minha subjetividade de artista, eu achei que ficou legal. Mas percebam. Isso aqui é cor e arte, isso aqui é cor e mau gosto, viu? Apesar de que foi feito por mim, mas é cor e mau gosto. Aí olha só que existe uma diferença. Então fiquem atentos à temperatura de cor, fiquem espertos nesse tipo de coisa para vocês não tropeçarem aqui e não fazerem besteira. E olha só, outro exemplo aqui de cor e arte. Aqui, pessoal, aqui nós já temos o limite. Aqui nós já estamos assim, naquela faixa fronteiriça entre o que é arte e o que é brega. Entendeu? A verdade é essa e não tem para onde correr. Mas nesse caso aqui, particularmente, eu gosto dessa foto. Eu gosto desse cara, o cara tá bonitão aí, fazendo caras e bocas, tá com a cara assim meio que tô descobrindo alguma coisa. Ele tá meio que numa água vindo, a água ficou meio que misturada, tem uma névoa. Como se fez isso? Super besta, a gente tinha aí um laguinho nessa caverna, um empoçamento, uma espécie de lago. E aí a gente pegou, e quando a galera foi passando, o sedimento que estava no fundo aí desse laguinho misturou com a água, esse sedimento entrou em suspensão, criou uma cor mais amarronzada na água. Quando a gente jogou uma luz vindo de baixo, azulada, ficou um negócio meio roxo, do outro lado um amarelão, uma coisa mais halógena, e ficou uma coisa dessa forma. E aí criou esse efeito, um efeito quase névoa, né? E se criou isso, né? Honestamente, isso aí para Solon, está no limite entre a arte e o brega, mas aqui ainda está arte, eu confesso que aqui ainda está arte. E aí, olha só, aqui nesse caso, intuitivamente, a gente percebe que essa água, na verdade, isso aqui é uma cor que foi propositalmente colocada. Então, eu acho que aqui ainda dá para você trabalhar dentro de uma perspectiva artística, mas vocês prestem atenção para não pisar na bola com essa coisa de temperatura de cor. Senão, já era, hein, galera? Olha só. Agora, eu vou dar aqui uma ideia para vocês que eu acho super interessante e que eu acho que também é possível sim. E que coisa é essa? É o seguinte, é você usar temperaturas de cor diferentes para você fazer marcação de plano. Eu adoro fazer isso. Adoro. Acho isso aqui, eu sou apaixonado por isso. E aí, olha o que se faz. Você coloca aqui, ó, no primeiro plano da foto, vocês estão vendo que a gente trabalhou com uma cor mais quente, uma cor mais próxima aqui de seus 3.500 Kelvin, mais ou menos. Nesse segundo plano aqui, ó, a gente trabalhou com uma cor mais fria, né? Talvez aqui, isso aqui deve ser um flash, faz tempo que eu fiz essa foto, isso aqui foi em 2008, eu acho, faz muito tempo, mas eu lembro, isso aqui era mais ou menos um flash. E já nesses planos aqui de trás, a gente trabalhou realmente com lanterna de LED lá, aquela petzl tica do capeta, aí azulzona. Aí a gente colocou ela aqui atrás e já marcou uma cor mais azulada. Então aqui a gente fez uma marcação proposital de planos. Então a gente foi marcando e foi mudando essas cores para o leitor interpretar melhor essa fotografia, essa profundidade.
Poderia ter feito isso aqui sem isso aqui, Solon? Claro, claro que poderia. E talvez se tivesse feito, nada impede. Poderia ter ficado. Alguém poderia dizer, gosto mais dela assim ou gosto mais dela toda uniforme numa mesma temperatura de cor. Isso aí é uma questão meramente subjetiva. Agora, não resta dúvida. Quem olha essa foto entende por A mais B que isso aqui é a iluminação que está provocando esse efeito. Então, aqui nesse caso, dentro de uma perspectiva artística também se permite esse tipo de coisa. E aí a coisa segue, e aí a coisa anda. E olha só, pessoal, é muito importante quando a gente vai trabalhar com luz, a gente trabalhar com isso aqui. Dentro de caverna, a gente pode introduzir uma luz e essa luz ela pode ser introduzida de uma forma mais dura ou mais suave. Aqui nós temos exemplos de luz dura, luz suave. Aqui, exemplo clássico de luz dura, aquela luz do meio-dia em que o pobre animal está aqui no sol quente, botou um óculos de sol, mas não adianta muito. E nós temos o quê? Nós temos sombras aqui, ó, bem marcadas. Então aqui nós temos uma área mais iluminada e sombras bem marcadas. Isso daqui é a luz dura, e a luz dura serve muito para isso. Serve quando você quer introduzir, serve quando você quer criar contraste, serve quando você quer marcar, por exemplo, a textura da parede ou do chão ou do teto da tua caverna, você coloca uma luz mais dura, porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer sombra. E a luz dura, ela pode ser com o quê? Com o ângulo. Quando você mexe no ângulo, você também mexe na forma como essa luz tem um comportamento mais duro ou mais suave. Mas você pode também ter isso aqui, ó. Essa foto nitidamente é uma foto que está trabalhada no Photoshop, mas ela serve para ilustrar. Aqui nós temos uma luz bem suave, as sombras são bem discretas, são sombras bem atenuadas e até o cachorro está até feliz aí, pensando me dê bem, esse outro aqui estou pensando me dê mal. E isso é a luz dura e a luz suave. É muito importante que quando a gente vai montar o nosso esquema de iluminação, a gente tenha essa visão. Será que eu quero deixar essa luz aqui marcando mais sombra? Será que eu quero deixar essa luz mais homogênea, essa luz com menos sombra? Isso vai ter um impacto direto sobre a textura que você vai registrar na tua imagem, certo? Então aqui, ó, nós temos também uma coisa interessante que é a luz de foco e a luz difusa. A luz de foco, ela serve muito para isso aqui, ó. Voltar lá atrás, luz de foco serve para isso aqui. Então, esse halo aqui é azul, isso aqui é uma luz de foco. É uma luz intensa que está vindo bem concentrada e que está rasgando vindo lá de trás. Já a luz suave, evidentemente, isso aqui é uma luz suave, né? Aqui a gente não tem luz nenhuma rasgando, ela está bem plástica, ela está bem homogênea, ela está fazendo uma coisa bem cremosa. É aquela luz cremosa. Eu gosto de chamar isso aqui de luz cremosa, às vezes o menino tira onda comigo, eu digo, faz que luz? Eu digo, faz uma luz cremosa, é uma luz difusa, né? É quase um creme que se espalha na foto. E aí nós temos essas duas diferenciações. Isso aqui é uma coisa também muito interessante para quem fotografa em caverna. Por quê? Porque isso aqui, você olha para isso aqui, você já sabe que isso aqui são as nossas lanternas. Então, normalmente nas lanternas, naquele farolzão europeu que custa o preço de um Chevette, que hoje em dia a gente compra para botar no capacete, a gente tem normalmente um modo que faz um foco, um outro foco que faz um outro modo que faz uma luz difusa, e aí nós temos condição de trabalhar bem isso aí com base nas nossas lanternas de cabeça, que são caríssimas, até proibitivas. E aqui nós temos um outro exemplo de luz dura e luz difusa, como isso aqui pode ficar legal ou pode agredir sua foto, né? Aqui, sempre lembrando que essa luz dura, que essa luz, desculpa, a luz do foco, ela cria sempre aquilo que se convenciona chamar de efeito túnel, né? Então isso aqui, artisticamente, pode ficar interessante, mas normalmente, a maioria dos fotógrafos, ele persegue essa luz difusa para fazer o enchimento. Essa luz do foco, essa luz dando foco, ela é uma coisa bem específica e que nós usamos muito mais como uma pimenta para dar um sabor à comida. Mas ela não é a luz principal. A nossa luz que a gente mais persegue é essa luz difusa, é uma luz que faz uma certa eliminação de sombra, especialmente no primeiro plano. Certo, galera? E aqui nós temos, por fim, os equipamentos que nós podemos usar para fazer iluminação de caverna. Galera, olha só, eu vou começar aqui lá pela brutalidade, né? Porque se eu ficasse falando lanterninha, 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 já falei da minha tica do inferno, mas eu trago aqui para vocês uma coisa que é incomum, mas que é interessante sim, por que não? Um gerador. Aí vocês vão dizer, pô, Solon, tu tá louco, velho, tu vai botar um gerador desse dentro da caverna? Não, de jeito nenhum, pessoal, eu posso ser louco, mas eu não sou irresponsável. Esse gerador aqui é uma opção para, por exemplo, quando a gente está querendo fazer foto de entrada de caverna. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma foto de um lugar
de uma entrada. Então a gente pode deixar o gerador em cima da caminhonete, ou o gerador do lado de fora, e cabear a caverna, puxar 500 metros de fio, entendeu? De cabo PP para dentro da caverna, espalhar alguns refletores e tal, porque muitas vezes os flashes, as coisas não dão jeito, né? Eu já me deparei com N situações desse tipo, então sim, por que não? E por que eu trago o gerador para vocês? Porque eu quero chocar? Não, é porque eu quero deixar uma mensagem para vocês. Ousar é preciso. O artista, ele tem que ousar. O artista, ele tem que ousar. Então, não tenham medo de ousar. Desde que a ousadia tenha o quê? Tenha responsabilidade e sustentabilidade ambiental. Sempre é possível. E aí, por que não? Chegamos aqui nessa foto da Lapa Doce, aquele presente de Deus para a humanidade, aquela caverna linda. Um abraço para minha amiga Cláudia e para o meu amigo Gabriel, que estão lá uma hora dessa. E aí, olha só, tá aqui, ó, a Lapa Doce, a entrada da Lapa Doce iluminada com gerador. E nessa foto aqui, a gente tem uma característica bem interessante. Por que esse céu aqui ele está meio escuro? Porque, observem, o volume de luz que entra por um buraco desse, por uma entrada dessa, é tão monstruoso que a gente tem que esperar esse céu ficar ao entardecer para a gente conseguir minimamente equalizar a luz que a gente está jogando de dentro. Porque é no encontro da luz que sai, que entra, com o encontro da luz que sai, que a gente bate a luz da caverna, que a gente elimina a sombra, que a gente consegue fazer uma luz cremosa, uma luz que tem uma plasticidade e a fotografia acontece. Essa é uma foto feita com um gerador. Solon, mas meu amigo, quantos metros de fio você botou nessa caverna? Não vou dizer. Solon, quantos refletores tinha nessa caverna? Tinha na base de uns 20. Solon, rapaz, isso aí é um trabalho de quem está pagando promessa, né? Galera, olha, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Fotografia de caverna, é muito interessante que a gente diga isso, sempre. Fotografia de caverna, galera, para quem faz fotografia de caverna, não dá para você fazer fotografia de caverna diferente. Nesse nível aqui não dá. Então, se você vai realmente abraçar a fotografia de caverna, se você vai realmente entrar nesse estágio hardcore da coisa, cara, cai de cabeça, mergulha, pula, fecha o olho e vai para cima. Agora vá para cima sabendo que o limite é o céu, entendeu? Não fica achando que você vai com 2, 3 lanterninhas para dentro de uma caverna dessa e vai dar certo, porque infelizmente, amiga, eu vou bater a real. Não vai dar certo. Você tem que realmente cair de cabeça e estar disposto a tudo, entendeu? Tá disposto a tudo. E tudo é tudo. Vai chegar um dia, talvez, que eu invente aqui um jeito de ligar esse gerador aqui no motor do meu carro, entendeu? Vai chegar o dia. Não chegou ainda não, mas eu já estou bolando um jeito de fazer. E tudo é possível e tudo acontece desde que o objetivo final, como eu disse anteriormente, você tenha responsabilidade ambiental e a sua solução tenha sustentabilidade. Por quê? Porque nesse caso o gerador ele estava completamente fora da caverna. Então a gente jamais colocaria um gerador como esse dentro da caverna. Então isso daqui é o que se faz numa fotografia de caverna, ok? E olha só, continuando, aqui nós temos hoje em dia alguns modelos de refletores que trabalham com essas células de 18650 de lítio, que também são bem práticos. Tem gente que fotografa com eles, eu particularmente não gosto, mas são bem práticos. Hoje em dia já tem uns bem potentes no mercado. Nós temos essa lanterna, que foi a minha primeira opção de luz lá atrás, que quando eu comecei a fotografar lá em 2006, eu fotografava com uma lanterna como essa, que é uma lanterna que trabalha com a bateria de chumbo ácido, eu estou me referindo a essa segunda daqui, e que ela tem uma lâmpada halógena. Hoje em dia essas lâmpadas já estão vindo essas lanternas já estão vindo com lâmpada de LED, e ela também consegue produzir uma luz, às vezes, bem interessante, né? Nós temos, claro, a nossa velha e boa headlamp, e aí tem para todo bolso, tem para todo tamanho, tem para todo gosto, tem para toda cor, tem para todo tudo, né? Mas, especialmente, o que é importante é que todo esse equipamento, ele tem que mais ou menos atender a mesma lógica de uma teoria de luz de estúdio. E o que é essa luz de estúdio? É o seguinte, é isso aqui, ó. Aqui nós temos softbox, sombrinha, em que, num ambiente de estúdio, o fotógrafo, ele trabalha o quê? Ele trabalha quebrando a sombra, ele trabalha com a luz mais homogênea, com a luz mais distribuída. E aqui ele bota a fonte de luz por trás de uma película, em que quando ela passa por essa película, ela dá o efeito meio que parecido com a lâmpada fluorescente. Ela dá uma luz sem foco, ela dá uma luz bem distribuída. Nesse segundo caso aqui, o flash dispara,
bate na sombrinha e quando ela reflete, porque essa sombrinha ela é prateada por dentro, ele vai dar um efeito também similar. A luz ela pulveriza bastante dispersa e bastante espalhada. E aí, olha só, é exatamente o que se chama de rebatimento de luz. Aqui você está vendo aqui a lourinha, aqui o cara que está aqui segurando e está fazendo um reflexo de sol para eliminar um pouquinho as sombras do rosto da menina. Aqui nós temos exatamente o resultado disso. Uma menina com sombras no rosto, uma menina com a luz mais difusa. E aí vocês percebem que nitidamente há uma diferenciação entre o produto de A e o produto de B. O produto de uma luz não rebatida e o produto de uma luz rebatida. Mas você vai dizer assim, pô, Salomão, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você está mostrando para a gente situações de estúdio e tal. Como eu vou fazer isso numa caverna? Simples, simples, simples. Sabe por que simples? Porque o melhor do Brasil é o brasileiro. Ora, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um bandejão. Então você pode pegar e pode fazer o quê? Substituir esse negócio aqui por uma espécie de superfície de alumínio e tal. Isso daqui, ó, um saco plástico. O que é que você pode fazer com a tua luz? Com a tua luz dura, aquela luzona, ó, essa daqui, por exemplo. Você pode passar um saco plástico aqui na frente e aí você vai ter o quê? Você vai ter algo muito parecido com um softbox, uma luz distribuída em que você quebrou o foco duro daquela lanterna. Então essa lanterna aqui, por exemplo, que é uma lanterna durona, uma lanterna que parece um farol de carro, um farol de moto. Se você colocar uma camisa branca, se você colocar um saco branco na frente dela, você tem uma luz mais homogênea. E por fim, claro, por que não, a gente tem isso aqui, que é o nosso bom e velho calcário, que pode ser também qualquer outra rocha. Isso aqui dá um excelente rebatedor. Então, quando o calcário, quando a luz bate na superfície rochosa, a depender do tipo de rocha, se for uma rocha mais porosa, não vai dar menos, mas se for uma rocha mais lisinha, vai dar mais. Ele reflete a luz. E com isso a gente cria um efeito de quê? De rebatimento da luz, muito similar a essa sombrinha aqui. Então eu estou dando para vocês alternativas, o melhor do Brasil é o brasileiro, também é o pior, né? Porque o brasileiro também às vezes escolhemos os negócios. Mas assim, isso daqui são as soluções caseiras que a gente trabalha quando a gente está querendo criar luz dentro de uma caverna. E com tudo isso aí eu faço, com tudo isso aí eu me viro. Desde gerador, bandejão do pastel, saco plástico, uma superfície rochosa. Quem fotografa em caverna sabe que se vira com o que tem, faz o que pode, porque nem sempre a gente consegue levar para dentro da caverna aquilo que a gente gostaria ou que a gente simplesmente não tem como tecnicamente. E aí com isso a gente encerra aqui a nossa aula 3. A gente falou um pouquinho sobre temperatura de cor e como isso impacta a escolha da luz. Falamos sobre equipamentos de iluminação e principalmente sobre a capacidade de inovar e sobre o bom senso. É muito importante que o espeleofotógrafo ele tenha isso. Ele entenda que ele não é um fotógrafo de estúdio, então ele precisa ter sempre soluções caseiras, inovadoras e etc., com alguma criatividade para conseguir fazer na caverna o que ele não consegue fazer se ele não tiver exatamente isso, capacidade de inovar. Beleza, galera? Vamos terminar aqui nossa aula 3, lembrando que no vídeo 4 a gente vai somente analisar casos práticos de fotografias, discutindo especialmente essas teorias que a gente conversou ao longo desses 3 vídeos, beleza? Valeu e até a próxima. Valeu!